Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor meu Deus, por este momento, desta leitura, desse momento em que, muito mais do que alguns minutos de reflexão, maior ainda é o tempo que necessitamos passar contigo para te conhecer melhor e para darmos novos andamentos na nossa vida. Abençoe, Senhor, que o Espírito Santo venha com todos os seus dons para este momento de oração. Bom dia, meu irmão, minha irmã. As batalhas são grandes. Eu já tinha gravado o vídeo, o telefone ia acabando a memória e o vídeo ia cortando. Passei para o outro telefone também estava acabando a memória e o vídeo foi cortando. Por fim, não consegui concluir o vídeo. Eu falei, Senhor, está na hora de zerar e fazer de novo. E nós precisamos afinar nosso olhar para esse caminho que Deus está traçando e não sermos teimosos, né? E em coisas tão simples. Eu faço terços artesanais personalizados e um dia uma amiga pediu um terço, coisa que eu estou acostumada a fazer. Eu errei o terço 5 vezes. Por fim eu falei, Nossa Senhora, como a senhora quer esse terço? E assim o terço foi concluído. Então Deus nos convida a nós deixarmos nossa observação aberta para enxergar Deus em tudo. Deus está em tudo. Em um terço que é errado 5 vezes não é possível. Não é possível, né? Então é Deus nos falando como o vídeo de hoje. Enfim, isso só para dizer que Deus se revela para nós. E a gente precisa ter olhos, ouvidos, sentidos, dons, todos voltados para isso. Então vamos para a leitura orante, feita essa introdução que está dentro do nosso contexto, né? As leituras que a igreja nos traz hoje, no dia da transfiguração do Senhor, um dia de festa, um dia de missa. A gente tem na primeira leitura o livro de Daniel, capítulo 7, do 9 ao 10 e do 13 ao 14. No Salmo, nós temos o 96, 97, que a resposta é: Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Pode repetir isso aí para você. Os salmos são para ser repetidos. Sabe, a tal oração repetida não é sobre o que a gente faz, né? Como repetir um salmo. É sobre palavras vazias. E aqui nós estamos com palavras repetidas e cheias de sentido. E o Evangelho está em Mateus 17, de 1 a 9. E o Espírito Santo nos diz, de modo muito claro com essas leituras aqui, que Jesus se revela para nós. Jesus se revela para nós. E olha só, né? A introdução que eu fiz do vídeo. Jesus se revela para nós. Mas eu posso não querer ver. Então vamos pedir, clamar a Deus para que a gente consiga mesmo estar atento à revelação que Deus faz para nós. No livro, na primeira leitura, que a gente está no livro de Daniel, só contextualizando um pouco, Daniel, ele é um profeta meio apocalíptico, né? Daniel tem visões muito enigmáticas, apocalípticas, mas muito cheias de sentido. Quando a gente começa a entender, a estudar, a buscar mais essa linguagem, né? É uma linguagem. E ela toda faz sentido. Então, nesse contexto aqui, no livro de Daniel, vale a pena demais a gente ir lá ler, né? Ele vai falar das visões que ele tem. E aí, na leitura de hoje, a visão que a igreja nos propõe é a visão que Daniel teve dos 4 animais. Os 4 animais que foram o leão, o urso, a pantera e a visão do monstro de chifres. E quando a gente vai estudar, a gente vai entender que esses 4 animais uma revelação numa visão, uma revelação não só do que
do que já houve, mas uma revelação profética também do que viria, né? Então esses 4 animais representam reinos humanos e reinos que perseguiam ou iriam vir a perseguir o povo de Deus. Então, nós temos os reinos da Babilônia, que era o contexto que Daniel vivia, né, do exílio na Babilônia. E aí tem um que é chamado Reino do Medo, o reino dos persas e o reino do Império Romano. Os impérios, esses impérios são colocados nas visões porque eram perseguidores, né? Pode ver que até a característica dos animais são características perseguidoras. Então eram os impérios que perseguiam o povo de Deus. Eu estava pensando assim que eram impérios que perseguiam o império do amor, os impérios do mundo, humanos, que perseguiam o império divino do amor de Deus. Isso é importante a gente ter bem forte no nosso entendimento, né? Porque Daniel, ele é muito inspirador, porque ele tinha uma fé ardente, e ele falava de Deus de modo ardente, por isso ele era tão perseguido, né? Então, nessas visões, né? Quando Daniel relata que teve essas visões, ele também continua relatando que ele viu tronos que foram colocados e um ancião chegou e se sentou. Esse ancião, a própria Bíblia vai nos dizer que é Deus. Esse ancião, e aí ele descreve com vestes brancas, para representar a pureza, a divindade, cabelos de lã. Gente, eu fiquei me imaginando pegando, né, no cabelo de Deus, como lãs, algo fofo, algo agradável, mas marca também, né, os cabelos brancos, a sabedoria. Era um ancião, né? E ele sentava no trono, e o seu trono, ele era feito de chamas. E essas chamas, o fogo na Bíblia vai falar da purificação. Então, esse trono era um trono purificado, santificado. Eu também me lembrei da sarça ardente, né? Que é um fogo que não consome, que é a presença de Deus. E então, Daniel vai dizer que veio sobre as nuvens, né? O Filho do Homem. Ele viu um filho do homem, um ser como o filho do homem vir sobre as nuvens. E então a gente já vê aqui uma prefiguração de Jesus, e foi como Jesus se nomeou. E foi assim também que Jesus se nomeou, né? Quando ele se revela, ele diz que ele é o Filho do Homem. E é interessante que no Antigo Testamento o Filho do Homem está escrito com letra minúscula e no Novo Testamento com maiúscula, com uma propriedade mesmo já encarnada no verbo, né? Então ele veio sobre as nuvens e a ele tudo foi dado. Daniel está dizendo, tudo foi dado. O império, que é o poder, né? Esse império que eu estou tomando a liberdade de chamar que é o império do amor. A glória, a ele toda a glória devemos dar, e a realeza, porque ele era o nosso, ele estava sendo ali revelado como nosso rei. E todos os povos e línguas servirão-no. Então, esse império, essa nova estrutura de império divino, diferente do império humano, a palavra vai completar dizendo: seu domínio será eterno, nunca cessará, e seu reino jamais será destruído. Olha o contraponto, né? Das vontades humanas que caem e do plano de Deus, que não é destruído. Vão já deixar isso muito claro na nossa cabeça, porque essa é a última palavra que Deus dá. A palavra de Deus é que o domínio do reino do céu, ele é eterno, ele nunca cessará e o seu reino jamais será destruído. Quando Jesus nos aponta o caminho da igreja e nos deixa os apóstolos para trazer essa missão, para serem os portadores dessa missão, ele está
nos confirmando: a igreja não será destruída, não será. E nós precisamos confiar nisso, porque quanto ataque a igreja já viveu, quanto ataque ainda vive, mas ela persiste, ela não sobrevive, ela vive, ela não vai ser destruída. O reino de Deus não acabará, como tantos reinos aí já acabaram. Olha aí os inimigos da igreja, os inimigos da fé, lá do Antigo Testamento, quantos já caíram? Porque o poder não é o poder da mente que a mente humana acha que é como eu pensar no meu plano, no plano da minha vida. Qual é o plano que eu tenho para minha vida? E aí, muitas pessoas têm um plano todo certinho, traçadinho, mas algo incomoda, algo agarra, algo não funciona. Por quê? Porque se eu não submeto os planos que eu tenho na minha vida aos planos de Deus, eu vou ficar no vazio. Então a oração que eu mais tenho feito é: Senhor, que meus planos estejam de acordo com o seu. Porque assim o Senhor vai trazendo para mim essa ideia de que o Senhor é o Rei, a ti toda a glória. O poder da criação é todo seu. Eu não posso ser de outra pessoa, eu não posso ser de outro, servir a outro Deus. E aí me faz pensar, né? Quais são os impérios que eu estou edificando na minha vida hoje? Eu estou levantando o império do amor? Ou eu estou levantando o império da distração, da procrastinação, da idolatria, da preguiça, o império do conforto? Ah, não preciso me esforçar muito não. Que é isso, gente? É claro que nós temos que nos esforçar sim, porque o império do amor, ele é alcançado pelo caminho da dor, porque foi o caminho de Jesus. E quando a gente aprende a dar glória a Deus por tudo, esse caminho começa a fazer mais sentido. E aí, o Evangelho, ele vai tratar, olha que bonito como as leituras vão se ligando, né? O Evangelho vai falar da transfiguração, esse momento em que Jesus revela a sua identidade. E o contexto da transfiguração fala 6 dias após. 6 dias após o quê? O anúncio, o primeiro anúncio da paixão de Cristo. Jesus pela primeira vez fala com seus discípulos como ele vai sofrer. E imagina, né, para eles deve ter sido muito impactante. E depois então desse anúncio e desse impacto, Jesus quer se revelar para ele na sua porção divina, de modo não só como ele já vinha revelando, né, em sua palavra, em seus milagres, né, mas ele queria revelar a essência mesmo. E aí, então, ele chama Pedro, Tiago e João. Eu sempre ficava pensando assim, mas por que esses? Porque esses eram os que mais caminhavam perto de Jesus. Então, esses eram aqueles que Jesus trazia perto de si para que eles fossem os multiplicadores. Jesus precisa dos multiplicadores para nos conduzir, não é? Porque somos meio cabeça dura e precisamos mesmo dessa sucessão dos apóstolos. Olha como Jesus quer chegar até nós através da igreja, desde Pedro, desde os 12, depois os 72 e depois quantos mais, né? Jesus envia. Então, na transfiguração, ele chama esses que são os amigos mais próximos e traz e leva para eles para o alto da montanha. O alto da montanha é um encontro com Deus. Desde o Antigo Testamento, né, subir a montanha quer dizer se encontrar com Deus. Moisés, né? Moisés, ele fica face a face com Deus no alto da montanha. E aí, então, naquela
naquele momento, na presença deles, Jesus se transfigura com todo o poder e majestade da sua porção divina, 100% divino e 100% homem, porque ele desce depois da montanha e continua sua vida humana conosco. Mas então, quando ele se revela na transfiguração, resplandecente, olha como tem a ver, né? Ele se revela com vestes resplandecentes de grande brancura. E como que Deus se revelou para Daniel lá na visão dele. Ele sentou-se no trono com vestes brancas, com vestes puras, né? Então, Jesus também se revela com essa brancura que nos cega os olhos, né? E na sequência aparece quem? Nesta cena. Essa cena é uma cena de confirmação. Quem aparece nessa cena? Moisés e Elias, os grandes profetas do Antigo Testamento. E aqueles que acompanhavam Jesus eram judeus, então eles sabiam da propriedade desses profetas. E então, Pedro fica tão feliz de que, estamos aqui, Jesus, eu, vocês, os profetas, vamos ficar por aqui. Quantas vezes, gente, nós queremos parar no conforto de uma efusão do Espírito Santo, no conforto da vida como está, e queremos fazer como Pedro, tá tudo bom, tão bom, vamos ficar por aqui. Mas de que valeria essa experiência se não fosse para ser testemunhada? Do que vale Deus agir na minha vida e na sua se não for para testemunharmos? Eu devo guardar no meu coração a minha experiência com Deus, o tempo necessário para que ela fique elaborada e que eu possa encher meu coração para que minha boca transborde um testemunho verdadeiro. E aí então, quando Pedro fala isso, né, vamos ficar aqui, mas algo mais grandioso ainda acontece. Numa nuvem, uma nuvem que veio do céu e uma voz. Lá no livro de Daniel, olha só, Jesus está aqui recebendo a nuvem que traz a voz de Deus. Lá, Deus está no trono e através de uma nuvem ele envia o Filho do Homem. É bonito demais, gente. Vamos abrir nossos olhos para enxergar toda essa beleza. Então, e aí essa voz vai dizer, aí é a hora que a gente treme as bases, porque ele está falando para você também, para mim também. Eis meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Neste filho, Deus pôs toda a sua afeição. Ouviu Nossa Senhora lá, no milagre das bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus, ela vai dizer, escuta, faça tudo o que ele vos disser, escuta. O convite a escutar aparece o tempo inteiro, quando Deus vai falar dos mandamentos, né? Quando Jesus vai falar dos mandamentos, o primeiro mandamento que vem é escuta, antes ainda do mandamento do amor. O primeiro verbo é escuta. Então, vendo isso, né? Essa cena é completamente confirmatória do que da divindade de Jesus, que ele era realmente o Messias, né? Eles se prostraram de medo. E quantas vezes, né, diante desses impérios loucos que se erguem diante de nós, muitas vezes com a nossa ajuda, quando temos consciência disso, quantas vezes o medo vem. Mas o que acontece? Jesus os levanta. Jesus nos levanta. Quando somos tomados de medo, de pânico, de depressão, de ansiedade, Jesus nos levanta se permitirmos, se deixarmos ele entrar, ele nos levanta. E mais, ele vai dizer, você passou por tudo isso,
para testemunhar. Vamos descer a montanha, porque não podemos ficar aqui. Nossos irmãos nos aguardam no pé da montanha para ouvir nosso testemunho, para ouvir a evangelização, para ouvir a experiência do caminho. Glória a Deus, essa palavra é muito maravilhosa. E Deus então fala com eles: vamos descer, mas por hora não fale com ninguém. Tem o tempo certo de falar, o tempo certo de revelar. É na libertação, né? Na libertação do povo, na libertação das nossas amarras com o mundo, na libertação dos impérios humanos que caem, para podermos plenamente entendermos que o império do amor é o que vai nos acompanhar. Então Jesus ainda fala: vamos descer, mas faça silêncio, porque nossa boca fala bobagem demais e a gente precisa passar o momento da efusão para o momento da internalização, para que a gente possa então testemunhar sem sermos pedra de tropeço na vida de ninguém. Nós precisamos nos transfigurar. Nossa natureza humana já está aqui, mas Deus nos fez sua imagem e semelhança, então nossa natureza divina precisa ser revelada. E é a experiência com Deus que vai nos trazer essa transfiguração. A ponto de alguém dizer assim: nossa, você está tão diferente, e você dizer: glória a Deus. Né? Como São João Batista falou, que eu diminua para que o Senhor cresça. Essa palavra de hoje é maravilhosa porque Jesus se revela para nós em todos os momentos. Portanto, temos que dar glória e reconhecer nele nosso Rei. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Não deixe de fazer as leituras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.